Livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 ao 7. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Agora, Deus fala com Jó sobre a criação da terra, sobre a natureza. Ele mostra que Jó sabe muito pouco sobre a natureza. Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Sobre o que eu fundei as suas bases, quando as estrelas da manhã cantavam juntas? Agora, as estrelas da manhã, a palavra estrela é muitas vezes uma referência aos anjos. Você se lembra, no livro de Apocalipse, capítulo 12, quando o dragão foi expulso do céu, ele levou uma terça parte das estrelas com ele, referindo-se aos anjos que caíram com Satanás. Agora, vamos voltar um pouco e imaginar Deus criando a terra com os anjos, as estrelas da manhã, cantando juntos e todos os filhos de Deus gritando de alegria. Filhos de Deus é outra referência aos anjos. Agora, Jesus é mencionado como sendo o unigênito Filho de Deus, uma classificação especial, mas os anjos são chamados filhos de Deus. No primeiro capítulo de Jó, os filhos de Deus apresentavam-se a Deus e Satanás estava entre eles. No Novo Testamento, nós somos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Lemos isso em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Mas Jesus é o unigênito Filho de Deus. Que cena gloriosa deve ter sido Deus criando a terra com os anjos, as estrelas da manhã, cantando juntos. Versículos 8 e 9. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Agora Deus está falando sobre a terra, sobre a criação da terra. Quem colocou limites para os mares quando eu deixei que as águas rompessem como a criança sai da madre? Quando eu fiz as nuvens por vestidura da terra, havia uma espessa escuridão como uma faixa. Versículo 10 ao 17. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Ou, desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? E se transformasse como o barro sob o selo, e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvie a sua luz, e o braço altivo se quebrante, ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Agora, vamos voltar ao versículo 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus repreende Jó por falar de coisas que ele desconhece completamente. Descobriram-se-te as portas da morte? Você já esteve além delas? Você sabe o que há lá? Vejam, Jó disse, eu queria estar morto, onde tudo é silêncio, onde não há memória, onde não há pensamento. Eu queria estar no esquecimento da morte, onde o homem descansa, onde tudo está em paz. Mas Deus disse, Jó, você já esteve lá? As portas da morte já foram abertas a você? Jó, você está falando dessas coisas, mas você não sabe nada sobre elas.
Por isso, é errado usar versículos do livro de Jó para tentar provar a doutrina do sono da alma, que quando uma pessoa morre, ela fica num estado de espera inconsciente em que não há consciência ou nada parecido. É errado concluir essas doutrinas se baseando no livro de Jó ou de Eclesiastes, de onde geralmente tiram-se versículos como prova. E quando nós chegarmos em Eclesiastes, nós vamos mostrar por que é errado usar Eclesiastes como texto de comprovação. Isto foi o que Jó disse, mas Deus o repreende por tê-lo dito. Versículos 18 e 19. Ou, com o teu entendimento, chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber, se sabes tudo isto. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Onde a luz mora? Me diga, para onde vai a escuridão quando as luzes são acesas à noite? Onde a escuridão se esconde? Agora, ela está em algum lugar, ela está muito perto. Tudo o que temos que fazer é desligar o interruptor e ela volta. Mas onde ela fica, espreitando? Eu não sei, mas Deus questiona Jó e diz: onde está o lugar onde mora a luz? Onde está o lugar onde as trevas habitam? Versículo 20 ao 22. Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da tua casa. De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Existem lindos tesouros em cada floco de neve. Vocês já viram fotografias de flocos de neve ampliadas? São lindos desenhos geométricos e não existem dois iguais. Que Deus, né, de variedade! Veja uma tempestade de neve. Eu não sei quantos flocos de neve caem numa única tempestade, mas ela pode cobrir grandes áreas dos Estados Unidos. E se você pegar os flocos de neve e colocá-los sob o microscópio, você vai ver lindos tesouros de intrincados, maravilhosos desenhos geométricos. São padrões geométricos perfeitos e não há dois deles iguais. Agora, como Jó sabia disso quando o livro foi escrito? Entraste tu até aos tesouros da neve ou da saraiva? Mas depois ele diz algo ainda mais interessante, versículo 23. Que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? O que o Senhor quer dizer com o Senhor reteve a neve ou o gelo para o dia da guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando nós procurávamos suprir os aliados com TNT, um dos nossos navios explodiu, porque o TNT é um explosivo muito volátil e, se for sacudido, ele detona. Na verdade, é assim que se detona TNT, colocando uma cápsula de dinamite e, quando a dinamite explodir, ela dispara o produto. Mas, de qualquer forma, se descobriu que, se colocasse o TNT no gelo, poderia-se transportá-lo em segurança. Depois que alguns navios explodiram tentando transportar TNT, aquele cientista judeu descobriu que se eles o embalassem em gelo, eles poderiam transportá-lo e armazená-lo sem perigo. E aqui Deus declarou que ele reteve o gelo para o dia da peleja e da guerra. Eu os retive para aquilo. O homem não descobriu essa revelação de Deus até 1916, mas Deus o tinha reservado até o tempo da batalha e da guerra. Versículo 24. Onde está o caminho em que se reparte a luz? Deus disse: como a luz é dividida? Agora, nós hoje sabemos que podemos dividir a luz. Nós desenvolvemos o espectroscópio e agora podemos dividir a luz em compartimentos. Deus falou sobre dividir a luz antes que o homem soubesse que a luz podia ser dividida em partes definidas através de um espectroscópio. Deus desafia Jó milhares de anos antes que o espectroscópio fosse descoberto. Versículo 25 ao 27. Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há homem, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva?
Deus disse: Jó, quem faz chover no deserto para fazer crescer grama e flores e tudo mais? Versículos 28 e 29. A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como estas coisas são formadas, Jó? Versículo 30 ao 32. Como debaixo de pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com seus filhos? As Pleiades, ou sete estrelo, é uma constelação comumente confundida por astrônomos amadores como a Ursa Menor. Ela é uma constelação de inverno e surge no meio do céu no inverno. Ela é uma aglomeração de estrelas que parece um pouco com a Ursa, mas elas são as Pleiades, ou as sete irmãs. Agora, a estrela do norte, na verdade, faz parte da Ursa Menor e da Ursa Maior. Sem dúvida, as estrelas ponteiros sempre apontam para a estrela do norte, mas é necessário uma noite bem limpa nas montanhas ou no deserto para poder ver a Ursa Menor. Por isso, comumente, as pessoas cometem o erro de apresentá-las como as Pleiades ou Ursa Menor, mas não cometam esse erro. Nas constelações de inverno, você acorda cedinho de manhã e pode ver que as Pleiades surgem cedo de manhã quando estamos perto do equinócio de outono. Mas elas fazem parte das constelações de inverno, surgindo no centro do céu, uma pequena aglomeração, as sete irmãs, as Pleiades. Agora, Deus disse: você consegue juntar as delícias do sete estrelo? Os astrônomos hoje acreditam que as Pleiades estão no centro das forças gravitacionais na nossa galáxia, a Via Láctea. É aceito que esse seja o centro da gravidade e das forças gravitacionais da Via Láctea. E aqui Deus diz a Jó: você consegue juntar as doces influências das Pleiades? Sugerindo, na verdade, o que os astrônomos descobriram, que, na verdade, este é o centro das forças gravitacionais da Via Láctea. Depois, Deus disse: e Jó, você gostaria de guiar a Ursa? A Ursa é conhecida como uma estrela fugitiva. Agora, como Jó sabia disso? Ela viaja a cerca de 200 mil quilômetros por segundo. Agora, Deus disse a Jó: você gostaria de ser o condutor daquela coisa pelo céu? Pegar o volante daquela enorme massa? A Ursa é maior que o nosso Sol. Dirigir aquela coisa a 200 mil quilômetros por segundo pelo céu, se esquivando das estrelas e de tudo mais para não acontecer uma enorme colisão no nosso universo. Não, muito obrigado. Pode ir em frente, Deus, pode continuar. Versículo 33 ao 35. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam: eis-nos aqui? Você pode dar ordem aos raios, Jó? Versículo 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Onde você obteve o conhecimento, Jó? Onde obteve entendimento? De onde ele vem? Quem o colocou lá? Quem lhe deu essa capacidade? Quem colocou o DNA ali? Quem criou as células de memória? Deus fala sobre as maravilhas da criação. Ele mostra a Jó as maravilhas da sua inteligência criadora. Como Davi disse lá no Salmo 138, versículo 14, de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. E nós vivemos num universo maravilhoso mesmo. Versículo 37 ao 41. Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento? Ou seja, quem supervisiona o universo, quem cuida dos animais, dos corvos? Versículo 41. Quando seus filhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer.
E aqui Deus fala que quando os corvos filhotes grasnam no ninho, na verdade eles estão clamando a Deus. Livro de Jó, capítulo 39. E Deus continua dizendo, versículo 1 ao 17, Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos, ou observastes as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem? Você sabe quanto tempo dura sua gravidez? Ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Ou com corda amarrarás no arado ao boi selvagem? Ou escavará ele os vales após ti? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com seus filhos como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Agora, alguns pássaros têm habilidades instintivas incríveis. Quem colocou na mente da ave tarambola dourada para que ela voe até o Alasca, até as Ilhas Aleutas, para que ela bote os seus ovos e cuide dos filhotes no Alasca, na primavera? Quem colocou na mente desse pássaro voar mais de 3.000 quilômetros sobre mares desconhecidos até essas ilhas? Depois que elas têm os seus pequenos e o inverno se aproxima, essa pequena ave dourada dá meia volta e decola para o Havaí. Quem a guia? Quem lhe deu um sistema de orientação instintivo que lhe permite voar sobre 3.000 quilômetros de oceano sem parar, com navegação meticulosa, mesmo podendo ser desviada do seu curso por ventos de até 160 quilômetros por hora, encontrar seu caminho e chegar no Havaí? Bem, você poderia dizer que ela lembra o caminho da ida, mas quem guia os filhotes que ficaram para trás e que só partem para o Havaí 2 semanas depois que os pais vão embora? Eles nunca estiveram no Havaí. E Deus diz a Jó, Ei Jó, quem fez todas essas coisas? Sabe, você se acha muito esperto, então veja o que pode me dizer sobre essas coisas. Agora, quando a avestruz bota os seus ovos, ela não se preocupa se alguém vai aparecer e pisar na areia e quebrar o ovo, porque Deus não lhe proveu de sabedoria. Ela é burra e não se preocupa com o ovo, não quer saber se ele vai quebrar ou não. Deus endureceu seus sentimentos com relação aos pequenos, mas alguns animais têm um instinto materno muito forte. Depois, Deus fala sobre o cavalo e a sua tremenda força, e sobre a agitação do cavalo na batalha, e assim por diante. Quem criou essa agitação no cavalo? Versículos 26 e 27. Ou voa o gavião pela tua inteligência, e estende as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho? Quem deu à águia o instinto de construir o seu ninho bem no alto do penhasco? Foi você? Versículo 28 ao 30. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali está ela. Livro de Jó, capítulo 40. Versículos 1 e 2. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Ou seja, Jó, você está tentando me ensinar? Não é ridículo? Você consegue imaginar alguém instruindo Deus? Que tolice, né? Mas você está olhando para um aqui. Muitas vezes eu tentei instruir a Deus. Bem, Deus, é assim que eu vejo e eu acho que o Senhor deveria fazer desse jeito. Senhor, por que o Senhor não está fazendo desse jeito? Eu já fui muito tolo achando que eu posso instruir Deus e fico irritado quando Ele não segue as minhas instruções. Essa é a parte mais boba.
Eu procuro dar instruções a Deus e depois fico irritado quando ele não as segue. Infelizmente, existem aqueles que defendem doutrinas que falam de instruir Deus e de dizer a Deus exatamente o que fazer e quando fazer e como fazer, e ele vai fazer se você o instruir do jeito certo. Eles tiram o poder das mãos de Deus e colocam o destino do homem nas mãos do homem. Você controla o seu destino, é a sua confissão que controla o destino. Fazer uma confissão positiva é o que controla o seu destino. Eles tiram o controle do destino do homem das mãos de Deus e o colocam nas mãos do homem, e assim eles constantemente instruem a Deus. Isso é perigoso. E Deus disse a Jó, versículo 2 ao 4, Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que sou vil, que te responderia eu. E Deus disse, Escute, você está tentando me instruir? Você tem contendido comigo, tentando me instruir. Tudo bem, então, me responda, Jó. E Jó disse, O que eu posso dizer? O que eu poderia responder, Senhor? Eu sou vil, tentei instruir e contender com o Senhor. Deus, eu sou vil. Versículos 5 ao 8. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, Cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Pense nisso por um momento, porque eu acho que muitas vezes nós fazemos isso. Nós condenamos Deus procurando nos tornar justos. Eu não sei como Deus pôde fazer isso comigo, afinal eu sou tão bom, tão puro, tão justo. Por que Deus permitiria que isso acontecesse comigo? Deus não é justo comigo. Deus não é justo. Ele permitiu que isso acontecesse aqui. Que perigo, né? Versículo 9 ao 11. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Agora Deus diz, vamos, faça isso, vá em frente. Versículo 10 ao 14. Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo o soberbo, e abate-o. Olha para todo o soberbo, e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Deus disse, se você conseguir fazer essas coisas, eu confessarei que a sua mão direita poderá salvá-lo, se você puder abater todo o soberbo e humilhá-lo. Agora, Deus continua e dá a ilustração do elefante e fala sobre ele, mais uma das suas criaturas. Ele descreve o elefante, o seu tamanho e assim por diante. Livro de Jó, capítulo 41. Depois, no capítulo seguinte, Deus fala do Leviatã. Agora, o que é um Leviatã? Não se tem certeza. Alguns acham que talvez seja um crocodilo, alguns acham que talvez seja um dragão, enquanto outros acham que talvez seja um hipopótamo com uma pele muito grossa. Essas são algumas opiniões. E Deus disse, você consegue pescá-lo com um anzol como você pega um peixe? Versículo 2 ao 10. Podes pôr um anzol no seu nariz ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura, multiplicará as súplicas para contigo ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete ou o repartirão entre os negociantes?
Encherás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Então Deus continua falando do Leviatã e da sua força, e assim por diante, mostrando que Jó realmente não tem muito poder sobre a natureza. Deus criou as coisas da natureza e tudo mais. E o homem é impotente até diante da natureza, quanto mais diante de Deus. Livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Muito importante. Eu sei que Deus pode fazer tudo. Segundo, eu sei que você não consegue esconder nenhum único pensamento de Deus. A Bíblia diz que Jesus não precisava que ninguém lhe dissesse qualquer coisa sobre outras pessoas, porque ele conhecia o homem e sabia o que havia no homem. Você não consegue esconder nenhum pensamento de Deus. A Bíblia diz que um dia os nossos pensamentos serão julgados, porque Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração do homem. Nós vamos ser julgados não tanto pelo que fazemos, mas pelo que nos motiva a fazer o que fazemos. Agora, você pode fazer muitas coisas certas com a motivação errada. Jesus disse: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Lemos isso em Mateus 6, versículo 1. Para ser visto pelos homens como justo e santo, pois fazer as suas obras para receber o louvor do homem é errado. Deus vai julgar a motivação. As nossas obras serão julgadas pelo fogo, e muitas serão queimadas como madeira, feno e palha. As que restarem receberão recompensa, mas muitas das nossas obras, feitas com a motivação errada, não vão passar o teste do fogo. Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração do homem. E então Jó diz: Senhor, eu sei que não posso esconder nenhum pensamento do Senhor. Versículo 3. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que, e agora Jó confessa, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Eu tenho falado coisas das quais não sei, Senhor. Eu não sei do que eu falei. Versículos 4 e 5. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E então Jó descobriu Deus. Deus, eu tinha ouvido falar do Senhor, eu tenho falado de coisas que eu tinha ouvido, mas agora eu vejo, meus olhos o veem. É sempre um dia glorioso quando Deus se muda da nossa cabeça para o nosso coração. Quando Ele deixa de ser só conhecimento para ser uma experiência. Eu já tinha ouvido sobre o Senhor Deus com meus ouvidos. Eu já tinha ouvido pessoas falarem do Senhor. Eu já falei do Senhor, mas Deus eu falava de coisas que na verdade eu não conhecia, que eu não entendia, que eu não tinha visto. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora eu o vejo de verdade. E que diferença isso faz quando os nossos olhos se abrem e nós começamos a ver a Deus. Lá em Mateus 5:8 nós lemos: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E como é glorioso quando os nossos olhos veem, quando os olhos espirituais são abertos e eu começo a ter uma experiência real com Deus. E de repente, as Escrituras são abertas, reveladas. Uma dimensão espiritual inteira, nova, se abre para mim quando eu nasço de novo pelo Espírito e alcanço a dimensão espiritual. Eu deixo de apenas ouvir sobre Deus, agora eu posso realmente vê-lo. E com a descoberta de Deus, existe a descoberta de si mesmo. Versículo 6.
Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Daniel falou de quando Deus lhe deu esta revelação. Quando ele viu a glória de Deus na sua revelação, ele disse: transmudou-se o meu semblante em corrupção. Daniel 10:8. Quando Pedro viu Jesus, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas 5:8. Quando Isaías viu o Senhor, ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. Ver a Deus lhe dá a maior visão de si mesmo que você já teve. Muitas vezes a pessoa diz: eu sou muito bom, eu sou isso. Mas ver a Deus é tudo o que o homem precisa para se ajoelhar e implorar por misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Quando eu consigo me ver como Deus me vê, um pecador, infeliz, sem esperança, sem confiança em si mesmo, alguém que se engana, que se justifica. Mas isso só acontece quando eu vejo Deus. Senhor, eu já ouvi sobre o Senhor, agora eu o vejo, agora eu me vejo, eu me abomino. Versículos 7 e 8. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Agora, deixe-me dizer que Deus não gosta que você saia por aí dizendo falsidades sobre ele. Ele não gosta nada disso, nem que saiam falando por ele coisas que ele não disse. Agora, muitas pessoas espalham falsas ideias sobre Deus. Deus não olha para isso com agrado. E ele disse a Elifas: você não tem falado o que era reto sobre mim. Agora façam uma oferta e peçam a Jó que ore por vocês. Eu vou ouvi-lo. Eu não vou ouvir vocês porque vocês não têm falado verdades sobre mim. Então é melhor vocês fazerem com que Jó ore por vocês. Versículo 9 a 11. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. E eu me pergunto, onde eles estavam quando Jó estava em aflição? Versículo 11 ao 14. E todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, que quer dizer uma pomba. Versículo 14 ainda. E o nome da segunda, Késia, que é uma espécie de condimento. E o nome da terceira, Querem Rapuque, que quer dizer chifre de tinta. Agora, eu não sei por que eles chamariam uma garota de chifre de tinta. Versículos 15 e 16. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos. Agora, se Jó realmente foi contemporâneo de Abraão, como se supõe, 180 anos não era incomum. Abraão viveu 180 anos. Na verdade, isso ocorreu cerca de 2 gerações depois do dilúvio, e a longevidade ainda era comum naqueles dias.
Então, depois da experiência que passou, Jó viveu outros 140 anos. Versículo 16. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então ele teve os seus tataranetos, todos ao seu redor. Versículo 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Esta é a história interessante de Jó. Uma história que trata dos problemas da dor, do sofrimento. Por que o justo sofre? Por que, muitas vezes, o ímpio prospera? Mesmo assim, embora o livro trate desses assuntos, ele não traz nenhuma resposta concreta. Pessoas justas, muitas vezes, sofrem e o que nós sabemos é que não sabemos o porquê. Pessoas boas sempre experimentam a dor. Nós não sabemos o porquê. Pessoas bondosas, muitas vezes, morrem jovens. Nós não sabemos o motivo. Pessoas justas, muitas vezes, ficam doentes. Nós não sabemos o motivo. Muitas vezes, pecadores prosperam. Nós não sabemos o porquê. Agora, por não saber os motivos, nós não deveríamos tirar falsas conclusões, como Jó fez. Não vale a pena viver corretamente. Não vale a pena tentar ser bom, porque você vai ser afligido de qualquer maneira. Essas conclusões a que Jó chegou por causa da sua experiência estavam erradas. O que nós precisamos entender é que o sofrimento presente não é digno de ser comparado à glória que será revelada em nós quando Jesus voltar por nós. Então, se nós passarmos por dificuldades, ou sofrimento, ou decepção, você não pode comparar isso com a glória que Deus vai nos conceder pela eternidade. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Agora, é importante que nós nos lembremos de que quando Deus lida conosco, Ele tem sempre a eternidade em mente. Eu sempre tenho o hoje e o amanhã em mente. Eu estou sempre preocupado com o meu conforto atual, com a minha tranquilidade atual, com a minha prosperidade atual. Deus está interessado no meu conforto eterno, na minha prosperidade eterna. E Ele trata comigo sobre coisas eternas, enquanto eu sempre penso nas coisas temporais. Mas, quando Deus opera na sua vida, Ele tem sempre a eternidade em mente, porque Ele quer que você desfrute as bênçãos do seu reino eternamente. Pode haver coisas neste momento que estão fazendo você tropeçar e que poderiam arrastá-lo para o buraco. Então Deus, por amá-lo e querer que você esteja com Ele eternamente, muitas vezes vai tirar algo que poderia dissuadi-lo ou fazer você se desviar de Deus ou do caminho que Ele quer que você ande. E não é porque Deus não o ame, não é porque Ele esteja bravo com você, não é porque Deus esteja punindo você. Deus cuida do seu bem-estar porque Ele sabe muito melhor do que você da sua vida, do mundo ao seu redor e das suas fraquezas, e Deus está tentando guardar e proteger você. Eu me lembro de quando os meus meninos eram pequenos. Eles ficavam fascinados quando eu me barbeava. Eu passava espuma no rosto e dizia, ho, 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 e eles gostavam muito de me ver me barbeando. E quando eu trocava as lâminas do barbeador, eles tentavam pegar a lâmina, e eu batia nas suas mãos. E eu dizia, não, vocês não podem brincar com aquilo. Ah, nós queremos brincar com isso, papai. Não, vocês não podem. Ah, papai, você é malvado. Não, eu não era malvado. Eu os amava. Eu sabia os perigos de brincar com a lâmina de barbear. Eles não. Poderia parecer divertido pegar aquilo e sair cortando tudo por aí. Aquilo seria muito divertido. O que eles não sabiam é que eles iriam cortar os seus dedos, as suas mãos. Eu sabia daquilo. Eu os impedia. Eu acho que muitas vezes nós gritamos com Deus e ficamos zangados com Ele. Ah, Deus, eu queria aquilo. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu queria muito aquilo. Por que o Senhor não me deixa brincar com isso?
Mas Deus sabe que aquilo iria machucar você. Deus sabe que aquilo poderia destruir você. E Deus sempre olha para você com a eternidade em mente. E Ele sempre lida conosco com a eternidade em mente. Por isso, nem sempre nós entendemos as inconveniências ou privações presentes. Mas Deus, olhando para o eterno, opera em você os seus propósitos eternos. E se você tiver isso em mente, você não vai ficar aborrecido ao ver o ímpio prosperar, porque você sabe que eles vão ser cortados no momento. Você não vai se incomodar quando passar por uma experiência difícil, porque você sabe que Deus está operando na sua vida. Há uma recompensa muito maior e mais abundante no reino. É por isso que nós lemos: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago 1:2. Ah, glória a Deus! Eu passei por uma terrível tribulação essa semana. Deus está operando. Ele deve me amar, me fazendo passar pelo fogo. É melhor passar pelo fogo agora, é melhor ser purificado agora, para que as minhas obras permaneçam, do que ver todas as minhas obras sumirem como fumaça e entrar no reino sem nada ou por pouco. Deus ama você e Deus tem a eternidade em mente. Ele lida com você à luz da eternidade. Pai, nós te agradecemos pelo modo que lida conosco. Perdoa-nos, Senhor, por nossas queixas, por nossas tolices, pelas tolas acusações que fazemos contra ti. Deus, nós as fazemos por causa da imprudência, da nossa imaturidade, da nossa falta de entendimento. Ajuda-nos a conhecer os teus caminhos, guia-nos pelos teus caminhos. Senhor, que nós também possamos ter a eternidade em mente. Em nome de Jesus. Amém.